dois santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Domingo 2 de julho, solenidade de São Pedro e São Paulo. Na verdade, o dia deles foi dia 29 de junho, mas a igreja transfere a solenidade para o domingo seguinte, para que todos possam participar, da solenidade de São Pedro e São Paulo, uma vez que no dia 29 não é feriado, Então, a igreja transfere essa data para o domingo seguinte, no caso hoje, então, solenidade de São Pedro e São Paulo. Programa Minutos do Evangelho, realizado pela PASCOM, a Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Huberto de Ibirama, e é sempre uma alegria, uma satisfação poder vir até aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, para trazer esse programa que vem engrandecer a nossa igreja, a nossa fé e a devoção que todos temos dentro do contexto da Igreja Católica. Hoje, a igreja celebra a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, amigos de Deus, que assumiram com amor radical o seguimento de Jesus Cristo até a doação completa da própria vida. Em comunhão com toda a nossa Santa Igreja, bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo, com os quais aprendemos a fidelidade e a autenticidade no testemunho cristão. Iniciando então o programa deste domingo, da satisfação, a gente vai fazer essa oração, que é a oração que a gente tem feito todo o programa, todo o programa de domingo, que é a oração vocacional, implorando ao Senhor que o seu Espírito Santo desperte vocações aqui na nossa paróquia, muito necessitada de pessoas com nova vontade, com nova força para desenvolver os trabalhos aí que a paróquia precisa. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E o programa Minutos do Evangelho deste domingo, trazer o primeiro quadro aí, Momento com Maria, logo depois dessa introdução. E hoje a gente vai reprisar o quadro da semana passada, que a gente falou de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos reprisar, porque o dia dela foi dia 27, está próximo aqui agora, a gente vai falar de novo, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma grande devoção a Maria, inclusive a gente tem toda quarta-feira aqui na paróquia, na Igreja Matriz, a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então é uma devoção muito bonita que a igreja tem, que todo o católico deve devotar também a Nossa Senhora. Vamos falar dos santos da nossa Santa Igreja, de segunda-feira até hoje, as pessoas que a gente usa como exemplo de vida cristã, de vida devotada a Deus e devotada também à Santa Igreja. O Evangelho de São Mateus, vamos falar um pouquinho também, fazer uma reflexão desse Evangelho de hoje, com a palavra igreja. Hoje a gente vai estar trazendo o amigo Dorival Rabeck, ele é vice-coordenador do CPC da Igreja São Pedro e São Paulo, São Pedro e São Paulo de Dalbergia, e ele vem contar para nós da festa deles, que vai ser dia 9 de julho, domingo que vem, a grandiosa festa de São Pedro e São Paulo, lá em Dalbergia,
Então ele vem fazer o convite aqui para a paróquia, para a comunidade, para participarem desta festa, trazendo aí a programação. E a gente conversou um pouquinho então lá na Igreja São Pedro e São Paulo. Estaremos hoje aqui no quadro com a palavra à Igreja. No final do programa teremos a agenda, né, da nossa paróquia, os compromissos aí elencados para esses dias aí já do início do mês de julho, né, um mês novo começando, e a gente tem, né, as atividades que a paróquia vai desenvolver. Estaremos também falando de músicas, né, um pouquinho de reflexão, conhecimento da fé, da tradição, também do magistério da nossa igreja. Tudo isso hoje no programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Huberto. Vamos ouvir uma música e depois a gente já volta aí com o Momento com Maria de hoje, falando de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os santos da Santa Igreja Católica, de 26 de junho, segunda-feira, até 2 de julho, hoje então, domingo. Começamos por segunda-feira, dia 26 de junho, dia dos santos João e Paulo, mártires. Não são os apóstolos, são outros dois, João e Paulo. Irmãos de sangue e também de fé, decapitados secretamente em sua casa, no Célio, e aí sepultados, na noite de 26 de junho do ano de 362, durante a perseguição reavivada pelo imperador Juliano, o apóstata. João e Paulo eram irmãos ricos e generosos para com os pobres. Juliano, que planejara pôr as mãos em seus bens, que lhe tinham sido confiados por Constantina, filha de Constantino, convidou os irmãos à corte, mas ambos rejeitaram decididamente por causa da impiedade dele. O chefe da guarda imperial, Terenciano, foi então à casa deles, no Célio, com a intimação de oferecerem dentro de 10 dias incenso à estátua de Júpiter. Ao esgotar o 10º dia de espera, Terenciano, após uma última e vã tentativa de convencê-los da idolatria, como narra a lenda áurea, mandou que fossem degolados secretamente e fossem sepultados em sua própria casa. O sucessor de Juliano, o imperador Joviniano, encarregou o senador Bizante de procurar os corpos dos irmãos João e Paulo e de construir uma igreja sobre o seu túmulo. Na terça-feira, 27 de junho, dia de São Cirilo de Alexandria, bispo e também doutor da igreja. Cirilo nasceu em 370. De 412 a 444, ano de sua morte, teve nas mãos, com toda a firmeza, as rédeas da Igreja do Egito, empenhando-se ao mesmo tempo, numa das épocas mais difíceis da história da Igreja do Oriente, na luta pela ortodoxia, em nome do Papa São Celestino. Nesta firmeza no serviço da doutrina e na coragem demonstrada na defesa da verdade católica, está a santidade do batalhador bispo de Alexandria, embora tardiamente reconhecida, ao menos no Ocidente. De fato, somente no pontificado de Leão XIII, o seu culto foi estendido a toda a Igreja Latina e lhe foi atribuído o título de doutor. Controversista de categoria, Cirilo transbordou os rios de sua fecunda oratória. Teólogo de olhar penetrante, foi ao mesmo tempo pastor vigilante das almas. De fato, ao lado dos tratados estritamente doutrinais, temos dele 156 homílias sobre São Lucas, de caráter pastoral e prático, e as mais conhecidas cartas pastorais, expressas em 29 homílias pascais. Então, São Cirilo de Alexandria, né? Na quarta-feira, dia de Santo Irineu, bispo e mártir, 28 de junho, quarta-feira. Irineu era natural da Ásia Menor. Entre as suas recordações da juventude está o contato com Policarpo de Esmirna, o santo bispo, que foi instruído pelas testemunhas oculares da vida do Verbo. Em particular, pelo apóstolo São João, que estabelecera sua sede em Esmirna. Irineu, através de Policarpo, se liga aos apóstolos. Deixada a Ásia Menor, ele havia passado algum tempo em Roma,
e depois se transferiu para Lyon. Não pertenceu à fileira dos mártires da perseguição sobrevinda aos cristãos de Lyon em 177, pois precisamente nesse tempo ele estava em Roma para apresentar ao Papa Eleutério algumas questões de ordem doutrinal, especialmente a respeito da heresia montanista, propagada por alguns fanáticos vindos do Oriente, que pregavam o desprezo das coisas do mundo e anunciavam iminente a volta final de Jesus Cristo. Santo Irineu foi apresentado ao Papa pelos católicos da Gália, com palavras de autoelogio: zelador do testamento de Cristo. Em Lyon, Irineu sucedeu em 178 ao 90º bispo e mártir São Fotino e governou a igreja de Lyon até a morte, que ocorreu pelo ano 200. Embora não esteja provado que tenha morrido mártir, a igreja o venera como tal. E para quem ainda insiste, né, em dizer que Constantino fundou a Igreja Católica, né, aí mais uma prova de que não, né? Estamos falando aí dos anos de 170, dos anos 180, dos anos 200, né, onde falamos de bispo, falamos de papa, né, o Papa Eleutério aí, né? Então, já bem marcado aqui que a igreja já estava fundamentada e estruturada muito antes de Constantino, né? Muito bem, isso foi então Santo Irineu, quarta-feira. E no dia 29 de junho, quinta-feira, grande dia, né? Santos Pedro e Paulo, né? As colunas da Igreja Católica Apostólica Romana. Santos Pedro e Paulo, apóstolos e mártires, também são padroeiros da Igreja São Pedro e São Paulo e da Alberja, né? Muito bem, a solenidade dos santos Pedro e Paulo é das mais antigas e mais solenes do ano litúrgico. Foi inserida no santoral muito antes da festa do Natal e havia, desde o século IV, o costume de celebrar neste dia 3 missas. A primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a segunda na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos 2 apóstolos tiveram de ser escondidas por algum tempo para subtraí-las à profanação. Há um eco deste costume no fato de que, além da missa do dia, é previsto um formulário para a missa vespertina da vigília. Depois da Virgem Santíssima, são precisamente São Pedro e São Paulo, juntamente com São João Batista, os santos comemorados mais frequentemente e com maior solenidade no ano litúrgico. Além da festa do dia 29 de junho, há de fato o dia 25 de janeiro, que a gente tem ali a conversão de São Paulo. E dia 22 de fevereiro, celebra-se a Cátedra de São Pedro, né? A cadeira de Pedro, né? No caso do pontificado do Santo Papa. E 18 de novembro, a dedicação das basílicas, né? Dos santos Pedro e Paulo, né? Então, as duas basílicas, né? É feita as dedicações, né? Em 18 de novembro, portanto, São Pedro e São Paulo. Na sexta-feira, dia 30 de junho, protomártires da Igreja de Roma. Essa data se refere aos protomártires da Igreja de Roma, vítimas da perseguição de Nero, em seguida ao incêndio de Roma, ocorrido a 19 de julho do ano de 64. Por que Nero perseguiu os católicos? Bom, diz-nos Cornélio Tácito, no 15º livro dos Anais, diz o seguinte: como circulavam vozes que o incêndio de Roma tivesse sido fraudulento, Nero apresentou como culpados, punindo-os com penas excepcionais os que, odiados por suas abominações, eram chamados pelo vulgo de católicos, né, cristãos, né? E quem fala, esse Tácito, Cornélio Tácito, ele é um historiador pagão, não é católico. Nos tempos de Nero em Roma, ao lado da comunidade judaica, vivia a pequena e pacífica comunidade dos católicos. Sobre estes poucos conhecidos circulavam notícias caluniosas. Nero descarregou sobre eles, condenando-os a cruéis sacrifícios às acusações feitas a ele. Por outro lado, as ideias professadas pelos católicos eram um desafio aberto aos deuses pagãos.
Ciumentos e vingativos, os pagãos, lembrará mais tarde o escritor Tertuliano, atribuem aos cristãos toda sorte de calamidade pública, todo flagelo. Se as águas do Tibre saem do leito e invadem a cidade, se ao contrário as águas do Nilo não crescem para inundar os campos, se houver seca, carestia, peste, terremoto, é tudo culpa dos católicos, que desprezam os deuses pagãos e de todos os lados se grita os cristãos aos leões. Bom, episódios horrendos como os das tochas humanas cobertas de piche e incendiadas nos jardins da colina Ópio, ou como o de mulheres e crianças vestidas com peles de animais e abandonadas à mercê dos animais ferozes no circo, foram tais que chegaram a produzir sentimento de piedade e de horror no povo romano, né? Pagãos acostumados a ver esses episódios, né, diariamente, mas mesmo assim se horrorizaram com o que Nero fez. Então, escreve ainda Tácito, manifestou-se um sentimento de piedade, ainda que se tratasse de gente merecedora dos mais exemplares castigos, porque se via que eram eliminados não pelo bem público, mas para satisfazer a crueldade de um indivíduo, Nero. A perseguição não se limitou àquele verão fatal de 64, mas se prolongou até o ano de 67. Então foram 3 anos de puro martírio para os católicos, para os cristãos. Entre as mais ilustres mártires está o príncipe dos apóstolos, crucificado no circo de Nero, onde surgiu a Basílica de São Pedro, e o apóstolo dos gentios, São Paulo, foi decapitado nas águas salvianas e sepultado na Via Ostiense. Após a festividade conjunta dos 2 apóstolos, o novo calendário quis justamente celebrar a memória dos numerosos mártires que não tiveram um lugar especial na liturgia. São os protomártires, né, de Roma. Não se sabe nem ao certo quantos foram que morreram nesses 3 anos. 1º de julho, sábado, dia de Arão, né? Arão, irmão carnal de Moisés, né? Foi glória para Arão a de ser colaborador privilegiado, né, do grande líder carismático que Deus enviou ao seu povo escravo no Egito para guiá-lo à terra prometida. Exaltou Deus seu irmão Arão, semelhante a ele da tribo de Levi. Fez com ele aliança eterna, deu-lhe o sacerdócio do seu povo e cumulou-o de felicidade e de glória. O elogio prossegue com a descrição pormenorizada dos magníficos paramentos vestidos por Arão no exercício do seu ministério. Honrou-o com esplêndidos ornamentos e veste de glória. Moisés o consagrou e ungiu-o com óleo santo. Constituiu uma aliança perene com ele e com seus descendentes, enquanto durar o céu. Há de presidir o culto e exercer o sacerdócio e abençoar o povo em nome do Senhor. Homem frágil e pecador, como todos, Arão é, todavia, o modelo de colaboração com Deus para a realização de seu desígnio de amor. Então, Arão, provavelmente um primeiro sacerdote, né, instituído por Deus. E hoje, domingo, dia de São Bernardino Realino, presbítero. Nos seus anos de juventude, Bernardino colheu lisonjeiros sucessos literários, frutos de vivo amor aos estudos humanísticos, iniciados entre as paredes domésticas sob a guia de bons preceptores, e prosseguidos primeiro em Módena, na academia, depois na Universidade de Bolonha, onde frequentou por 3 anos os cursos de filosofia e medicina, para passar depois ao direito civil e eclesiástico, nos quais se doutorou em 1556. Pela brilhante carreira administrativa empreendida sobre a proteção do governador de Milão, a quem seu pai prestava serviço, Bernardino Realino pode ser invocado como protetor de certas categorias de cidadãos que julgam poder contar com poucos santos. Bernardino foi, de fato, prefeito em Felizano de Monferrato. Para garantir a imparcialidade na administração da cidade, o prefeito era importado de outras regiões. Foi advogado fiscal em Alexandria, em seguida de novo prefeito de Cassino, depois pretor em Castel Leone e por fim desceu a Nápoles, na qual de auditor a lugar de tenente-geral. Então, um servidor público, né? As imagens devocionais do santo nulo representam recebendo o menino Jesus nos braços.
foi de fato após a aparição de Nossa Senhora e do Menino Jesus que Bernardino abandonou a brilhante carreira administrativa para abraçar a Companhia de Jesus em 1564. 3 anos depois, recebeu a ordenação sacerdotal e foi nomeado diretor espiritual e mestre dos noviços. Enviado a Lecce em 1574 para a fundação de um colégio, permaneceu nessa cidade até a morte, ocorrida em 2 de julho de 1616. Eleito, como dissemos no começo, protetor da cidade antes da morte. Foi beatificado em 1895 por Leão XIII e canonizado por Pio XII a 22 de junho de 1947 e proposto como exemplo de educador, um protetor aí dos servidores públicos. Textos do site católico Liturgia Diária da editora Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Aqui o programa Minutos do Evangelho traz resumido. Quem quiser e puder, pesquise aí nas redes sociais, na internet, e a vida dos santos. Você vai se surpreender com o que essas pessoas fizeram em nome de Deus e da Igreja. Vamos ouvir o salmo da liturgia de hoje. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O programa ainda continua. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Palavras da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Solenidade de São Pedro e São Paulo, Hoje é 2 de julho, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19. Vamos à reflexão deste domingo, programa Minutos do Evangelho. Pescador da Galileia, Simão responde ao chamado de Jesus, que logo lhe dá o apelido de Cefas, rocha, pedra, e faz dele o responsável pelo grupo dos discípulos, ou já da igreja, pode ser assim dito. Depois da ascensão de Jesus, Pedro assume a direção da comunidade em Jerusalém. É o primeiro a reconhecer a necessidade de abrir a igreja também para os não-judeus, em Roma. Lá ele sofre o martírio por volta do ano de 64. De perseguidor dos cristãos a apóstolo de Cristo, Paulo foi o primeiro grande missionário da igreja. 4 grandes viagens apostólicas. Evangelizou principalmente os povos não-judeus. Fundou várias comunidades. Escreveu algumas cartas com temas teológicos profundos e orientações pastorais. Ele sofre o martírio em Roma no ano de 67. Pedro e Paulo são considerados pedras fundamentais da fé católica. Muito bem, E eu falava já nos santos da Santa Igreja, na solenidade de São Pedro e São Paulo, Daí depois falei também nos protomártires, da Santa Igreja, que é o dia, foi na sexta-feira, e que as perseguições
onde vitimaram Pedro e Paulo, se deram de 64 até 67, né? Foram 3 anos ali de perseguições motivadas pelo grande incêndio de Roma, que Nero, né, tacou fogo em Roma e botou a culpa nos católicos. Vamos ver o que diz o Catecismo da nossa Santa Igreja sobre esse texto do Evangelho de hoje? Parágrafo 74. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, quer dizer, de Jesus Cristo. Por isso é preciso que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que assim a revelação chegue aos confins do mundo. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos, iniciando ali pelos apóstolos, né? A tradição apostólica. Parágrafo 75. Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, tendo cumprido e promulgado pessoalmente o Evangelho antes prometido pelos profetas, mandou aos apóstolos que o pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes assim os dons divinos. Foi a missão dos apóstolos, né, que Cristo instituiu, e principalmente a Pedro, né, que era o líder dos apóstolos. Parágrafo 880. Cristo, ao instituir os 12, deu-lhes a forma de um corpo colegial, quer dizer, de um grupo estável, e colocou à sua frente Pedro, escolhido dentre eles. Assim como por instituição do Senhor, Pedro e os outros apóstolos formam um só colégio apostólico. Assim, de igual modo, o pontífice romano, que é o sucessor legítimo de Pedro, e os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Então, isso se dá desde a época dos apóstolos, né? Desde a época de Jesus Cristo, quando ele instituiu os apóstolos, ele já forma o colégio apostólico existente até hoje dentro da hierarquia da nossa Santa Igreja. Parágrafo 881. Foi só de Simão a quem deu o nome de Pedro, que o Senhor fez a pedra da sua igreja. Confiou-lhe as chaves desta e instituiu o pastor de todo o rebanho. Mas o munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, também foi dado, sem dúvida alguma, ao colégio dos apóstolos, unidos ao seu chefe. Este munus pastoral de Pedro e dos outros apóstolos pertence aos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa. Parágrafo 882. O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é princípio perpétuo e visível e fundamento da unidade que liga entre si tantos os bispos como a multidão dos fiéis, né? Com efeito, em virtude do seu cargo de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja, o pontífice romano tem sobre a mesma igreja um poder pleno, supremo e universal, que pode sempre livremente exercer. Então, uma boa, né, explanação aí, através do nosso Catecismo da Santa Igreja, do que é, né, a formação do colégio apostólico feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não devemos duvidar disso de forma alguma, que é um dos dogmas da nossa fé católica. Encerramos então a reflexão de hoje. Programa Minutos do Evangelho, com o quadro Com a Palavra à Igreja. Nesse domingo maravilhoso, estamos aqui na Igreja São Pedro e São Paulo, da comunidade de Dalbergia. Boa tarde, Dorival, tudo bem com o amigo? Boa tarde, tudo bem? E a gente fica contente de estar podendo novamente estar no seu programa, né? Nesse programa que é da paróquia, não seu, né? Mas sim de uma comunidade. Então a gente agradece mais uma vez poder estar com vocês nesse dia. Não, com certeza. A Pastoral da Comunicação, ela está aí justamente para servir a nossa paróquia, né? As nossas comunidades, para ajudar a divulgar o trabalho que as igrejas dos bairros e da matriz realizam aqui. É um trabalho muito bonito, né, que vem trazer
o reino de Deus para as pessoas. E a gente vem hoje falar aqui em Dalberge, está se aproximando do dia, né, um dia esperado, um dia que toda a comunidade ibiramense aguarda, que é a festa de São Pedro e São Paulo, né? Tá chegando aí o dia, né? Tá Parece perto. que foi ontem que a gente estava gravando. Né? Isso, Ano passado a gente estava aqui falando, fazendo o convite, e hoje a gente retorna novamente. Tão rápido passa o tempo, Passou né? muito rápido. Né? Eu sempre assim, eu digo que a gente às vezes não tira tempo para as coisas, né? E quando a gente vê, o tempo passou. Mas a gente, quando dá um apanhado, um valor para cada tempo que a gente tem no dia a dia, com certeza a gente consegue fazer muitas coisas. E agora a gente está chegando próximo dessa nossa grandiosa festa, que aqui na região é bem conhecida, tem uma participação muito grande. Ano passado teve um resultado muito bom, acima do esperado, onde quando a gente estava aqui na celebração da Santa Missa, a gente já via a quantidade de pessoas que estavam na igreja, lotada a igreja, com pessoas na porta. A gente já sabia do êxito que ia ser a festa. E realmente, quando fomos para o salão, a expectativa foi maior ainda. Tanto que até o pessoal perguntava, sim, vocês vão conseguir servir toda essa multidão que está aí? E realmente tem uma equipe muito grande aqui em Dalberge, eu sempre digo, é uma comunidade muito boa de se trabalhar. A gente tem muitas pessoas que se dedicam realmente e que ajudam e que querem o bem maior da comunidade, que é que ela cresça, que ela consiga fazer os seus projetos acontecerem. Esse ano a gente teve mudança, né, no CPC. Isso, Ano passado eu falava em nome do CPC, mas não era do CPC. Mas hoje nós temos a nossa coordenadora geral, que a gente sempre colocava, Dalberge, com mais de 100 anos de comunidade, e nunca teve uma mulher frente à coordenação. Mas hoje é aí a João Cruz Cardoso, a esposa do Bilo, que é a coordenadora, e eu estou como vice. Ida, né? Isso. E eu estou como vice, né? Então a gente voltou a fazer parte do CPC, embora que sempre estivemos envolvidos nos serviços, sempre, nas lideranças. Na verdade, sempre está envolvido, né? E a gente sabe muito bem que catequistas, ministros são integrantes fixos, né, do CPC. E eu digo assim, é bom ter essas mudanças, e a gente vê uma mentalidade que nem da Dona Ida, e coisa, eu chamo ela de dona porque ela foi minha catequista, né? E a gente vê assim que está surpreendendo realmente o jeito de tocar uma comunidade, né? Sempre renovar é bom. E as mulheres, queiram ou não queiram, estão inseridas dentro de todo o serviço da igreja, né? E dando aquele brilho maior, né? Com certeza, né? Nada de menos que Nossa Senhora foi a porta para que Jesus Cristo viesse até nós. Né? Nossa Senhora, mãe da igreja, né? Ela que foi lá que reuniu os apóstolos. Mas hoje nós viemos aqui para falar de São Pedro e São Paulo. Isso, né? Os dois... vamos falar de São Pedro e São Paulo. Os esteios da igreja, né, na verdade. Os pilares, né? Os pilares Pedro sendo o primeiro Papa, né? E a gente aqui tem os dois... E Paulo, o apóstolo dos gentios. Isso, né? Então. Convertido, né? Fala aí da programação da festa, então. Então, assim, a gente, nesse dia 9 de julho, a gente começa toda festa pela Santa Missa, que é às 10h30, então, aqui na comunidade. A gente convida a vir um pouquinho antes, porque a igreja não é tão grande assim, e realmente a gente espera que as pessoas venham, né, e participem. Depois, o almoço, então, com churrasco, o buffet que é tradicional aqui em Dalberge, galinha assada também temos. Então, todas as bebidas, enfim, tudo isso aí. Música ao vivo durante o almoço também, para dar aquele um carinho melhor para quem está aqui, né? Então, aconchego, um aconchego melhor, é isso mesmo. E daí às 14h30, a tarde dançante com entrada franca com a banda chamativa. Ela esteve ano passado aqui, a gente gostou do jeito que eles conduziram, e o pessoal pediu se a gente conseguia trazer de volta. Então, estamos trazendo outra vez a chamativa. Pessoal aqui da região, então, que realmente a gente valorizar tudo isso, né? E depois, às 19 horas, o sorteio da Ação Entre Amigos, né? Que tem uma premiação bastante boa, é todo em dinheiro, mas chega a ser R$ 9.200, mais um vale compra de R$ 300, que também é dinheiro, né? Já comprei um bloco. Aí eu até tenho aqui na mão para mostrar. Então, premiação de R$ 2.000 no primeiro prêmio, R$ 1.000, são 5 prêmios de R$ 1.000, mais um prêmio de 900, mais um de 600, outro de 500, 300 e 200. Ou seja, é uma premiação bastante.
está sendo bem aceita. Quem ainda não adquiriu, a gente peça que procure os membros da comunidade ou no dia. Venha e colabore com a... Tem na Secretaria Paroquial para... Tem na Secretaria Paroquial, Então, tem alguns lugares aí espalhados, né? Então, legal, realmente a gente tem tudo isso para apresentar para vocês nesse dia 9, né? Que realmente 9 de julho. 9 de julho seja uma festa grandiosa com a presença de todos, né? E a gente fica muito feliz que a gente vê muita gente ano passado conversando, tinha gente de Rio do Sul, tinha de Dona Ema, tinha de Vitor Marsum, tinha de Vitor Meirelles, ou seja, aqui de Getúlio, José Batei, Ibirama nem se fala, então realmente a gente fica contente, né? Então, aonde que atingir, quem queira vir conhecer ou participar da nossa festa, com certeza será muito bem recebido. Muito bem recebido, muito bem-vindo. Então tá, só para nós então fortalecer o convite, né? Dia 9 de julho, 10h30 da manhã, celebração da Santa Missa em honra aos padroeiros, né? De São Pedro e São Paulo. Meio-dia, maravilhoso almoço, né? Completo serviço de bar e cozinha. 2h30, tarde dançante. Tarde dançante. Banda chamativa. Isso. E no final do dia, então, 18 horas por aí, 19 horas. 19 horas, sorteio da ação entre amigos, né, com a distribuição dos prêmios aí, que é maravilhosa essa ação entre amigos. Fica aqui o convite do CPC da Igreja São Pedro e São Paulo, 9 de julho, festa São Pedro e São Paulo. É isso? É isso mesmo. Então, só mesmo colocando, a entrada é franca ali, realmente temos ainda o tradicional aviãozinho que eu esqueci, que é aquela brincadeira, né, que os Cardoso ali fazem e coisa. Quem queira participar, veio ano passado quase 1.000 pessoas almoçaram aqui conosco e a gente esse ano espera novamente. Vamos melhorar isso aí, né? Vamos melhorar isso aí. Pessoal, então o programa chega ao fim, né? Mais uma vez fica aqui o convite, né? Santa Missa, 10h30 da manhã, né? São Pedro e São Paulo, 9 de julho, grandiosa festa do padroeiro. Cerramos com a nossa Ave Maria? Isso, com certeza. Ok, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Programa Minutos do Evangelho continua. E o programa terminou. Chegamos no nosso último bloco, programa deste domingo, 2 de julho. Falar aí da agenda da nossa paróquia, os compromissos, né? Teremos aí para a próxima semana. Começamos então por quarta-feira, 5 de julho, 19h30, missa novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Igreja Matriz Santo Humberto. Na quarta-feira, dia 5 de julho. Dia 7 de julho, 7 de julho, 19h, isso é uma sexta-feira, Sexta-feira, 7 de julho, 19h, missa na Igreja Santa Terezinha, no Rio Selim. Dia 8 de julho, 17h, é sábado, missa na Igreja São José Operário, do bairro Operário, sábado 8 de julho, 5 da tarde. Sábado também, 8 de julho, 19h, 7 da noite então, missa na Igreja São João Batista, dos bairros Nova Estetim, São Cristóvão. No domingo, dia 9 de julho, às 8h da manhã, a missa dominical na Igreja Matriz. Domingo, dia 9 de julho, 10h da manhã, missa na Igreja São Rafael, do Rio Rafael Baixo. Ainda no domingo, 9 de julho, 10h30 da manhã, missa na Igreja São Pedro e São Paulo, da Alberja. É a festa em homenagem aos padroeiros. 9 de julho ainda, domingo, 19h, a missa noturna na Igreja Matriz Santo Humberto. Falar um pouquinho aí da agenda da paróquia. Para mês de agosto, mês de julho ainda vai permanecer desta maneira, mas mês de agosto, haverá mudanças aí na agenda da paróquia. O Padre Carlão, o Padre Genis, estão organizando aí uma agenda melhor, onde será oferecido mais missas nas comunidades, nem todas, mas a maioria das comunidades serão contempladas com 2 celebrações de missas no mês.
né, indiferentemente, né, da vontade de algumas lideranças. Serão 2 missas naquela comunidade, que será oferecida 2 missas. Né? Não interessa da liderança aí dizer que a comunidade não quer, não precisa. Né? Elas terão 2 missas. Né? Só a questão de acertar as datas. Né? Lembrando aí que a importância da Santa Missa dentro da Igreja Católica é inominável. Né? É inominável. Né? Nada substitui a Santa Missa. Então, haverá 2 missas, né, em várias comunidades, né, em várias igrejas, e isso será, então, amplamente divulgado posteriormente aqui pela Pastoral da Comunicação. Né? Teremos, então, mais comunidades aí contempladas com 2 missas. Né? O intento do Padre Carlão, desde que ele chegou aqui, né, melhorar as missas nas comunidades. Né? Isso vai acontecer, quer queiram, quer não. Muito bem. Falar aí da tradicional festa da Igreja São Pedro e São Paulo de Dalbergia, né? Domingo que vem, dia 9 de julho, né? A programação da grande festa aí, em honra aos padroeiros São Pedro e São Paulo. Muito bem. No dia 9 de julho, então, 10h30 da manhã, celebração da Santa Missa em homenagem aos padroeiros, né? Às 11h30, logo após a missa, o almoço, né? Onde vai ter churrasco, galinha assada e o buffet, né? Um buffet ali, eles fazem tradicionalmente todo ano, né? Muito bom mesmo. Durante o almoço também, a partir do meio-dia, haverá música ao vivo, com Dudu e Amarildo, mais Dinã, né? Para brilhantar ali o momento, né, do almoço e tal. Muito legal isso. Ao meio-dia está programado o início do tradicional aviãozinho, né? Um eventozinho ali tradicional da comunidade, né? E eles fazem aquele aviãozinho ali, isso ajuda, né, a arrecadar alguns valores para a igreja da comunidade. Às 2h30 da tarde, inicia então a tarde dançante, com a banda chamativa, e a entrada é gratuita, né? 2h30 da tarde, então isso lá no salão paroquial, né, da Igreja São Pedro e São Paulo. 6h30 da tarde está previsto o sorteio da ação entre amigos, né, da comunidade, então, da Igreja São Pedro e São Paulo. É essa a programação, né? A Pastoral da Comunicação, juntamente com o CPC da Igreja São Pedro e São Paulo, deixa aqui o convite a toda a comunidade, né, para que se participem deste evento, né, prestigiem a tradicional festa de São Pedro e São Paulo de Dalbergia, então domingo, dia 9 de julho, né? Estaremos aí na programação da Rádio 87.9, né, trazendo aí o convite, né, para essa festa, também nas redes sociais da nossa paróquia Santo Huberto. Muito bem. Por que ser dizimista? Por reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas, por saber que o dízimo é devolução a Deus do que dele recebemos, por amar a igreja e acreditar no trabalho de evangelização da minha comunidade, por crer em Jesus, na vida eterna e na salvação da alma, por saber que a igreja é nossa comunidade, conto com a minha participação e a minha contribuição mensal, por desejar partilhar o pouco que temos do mesmo modo como Deus partilhou conosco o seu Filho e como Jesus partilhou conosco sua vida, por acreditar e aceitar a palavra de Deus que está nas Escrituras e por saber que o dízimo, antes de ser dinheiro, é palavra de Deus. Programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, aqui na 87.9 FM, em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. Agora também o programa Minutos do Evangelho está na Rádio Belos Vales, às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira. E aos domingos, programa Minutos do Evangelho, ao meio-dia, aqui na 87.9 FM, a Rádio da Família Ibiranense. O programa tem mais de 1 hora de duração. Encerrar o programa deste domingo fazendo uma oração ao santo da data de hoje, né? São Bernardino Realino. Ó Deus, que destes a São Bernardino Realino
a graça de conhecer-vos a ponto de abandonar as honras, o luxo e as glórias humanas por causa de vós. Dai também a nós a graça de conhecer-vos profundamente, para que possamos produzir frutos de santidade e amor, como São Bernardino. Amém. São Bernardino Realino, rogai por nós. E por intercessão de São Bernardino Realino, presbítero, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, peçamos sobre todos nós a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, para que esteja presente em todos os momentos desta semana que se inicia, nos orientando e nos levando para o caminho do bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom final de domingo a todos e uma semana abençoada. Nos encontramos amanhã, iniciando já às 6 da manhã, programa Minutos do Evangelho.